Quem fala é o Tarcísio, estamos aqui de volta com a história do RPG Nacional para falar desse jogo que está aí atrás, que é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que também está aqui na minha mão, né? Esse é um jogo de 2016, deixa eu pegar aqui, 2015, do Diogo Nogueira, né? O Diogo Nogueira, que é sempre citado aí como o grande nome da cena OSR nacional, ainda que os últimos lançamentos ele tenha se distanciado um pouquinho, ele ainda continua sendo uma referência dentro da cena, e volta e meia ele lança, logicamente, materiais para isso, tendo inclusive ganhado um N de uma aventura que ele lançou lá fora para Old School Essentials, se eu não estou me equivocando. Bom, gente, esse jogo você acha ainda para encontrar em sebos ou em comunidades. Ele não está sendo lançado nesse momento por nenhuma editora aqui do Brasil, que é uma pena. É um jogo muito, muito bom, que cresceu muito no meu conceito recentemente, porque eu voltei a jogar nele. Eu gosto dele desde o início, mas eu acho que eu fiquei um tempinho sem jogar. Agora que eu voltei, eu com a bagagem que eu já tive antes, eu consegui degustar melhor. Ele é um jogo muito simples, você dá para ler em uma tarde e já sair jogando. A construção de personagem dele leva menos de 5 minutos, você faz um personagem. E que tipo de dado que ele usa? Ele usa todos os dados comuns poliédricos, o D4, D6, D8, D10, D12 e o D20. Né? Acho que não estou esquecendo nenhum nesse meio, não. Ele usa os dados poliédricos comuns. Ele não usa os dados tortos lá do DCC, mesmo tendo bastante influência de Dungeon Crawl Classics, talvez seja a maior influência. Basicamente aqui você tem 4 atributos, que é físico, intelecto, vontade e... físico, agilidade, intelecto e vontade. É bem fácil, você joga 3d6, então os teus atributos vai variar de 3 a 18. Os testes são bem simples e só os personagens testam atributos. Como é que funciona? Você vai rolar um d20, você tem que tirar um número igual ou menor. Deixa eu ver aqui, né? Igual ou abaixo do seu atributo, ao passo que os oponentes que tentarem te atingir, eles vão ter que rolar acima do seu atributo. Essa é a mecânica básica. Logicamente tem algumas variações, como por exemplo, inimigos muito poderosos, eles somam a diferença do dado de vida. É muito fácil, porque os oponentes eles têm só 2 atributos, que é o dado de vida e o dano base. Tudo isso é mais do que o suficiente para você fazer aventuras. Basicamente é isso. Ele tem bastante coisa que passa um pouco de narrativa para o jogador, porque esse jogo foi pensado em grupo. Por exemplo, você tem o dado da sorte. A qualquer momento você pode rolar o seu dado da sorte para tentar ter certos efeitos, e dependendo do resultado, esse dado da sorte ele vai diminuindo até a sua sorte acabar. E você pode escolher diminuir ele sem fazer a rolagem para ter sorte naquele momento, mas a tua sorte começa a acabar a partir disso. Então você tem já começa aí essas agências que você tem aí. Uma outra coisa que eu gosto bastante que tem aqui, que é o forçando a rolagem. Caso você não tenha passado num teste, você pode dizer que você está forçando a rolagem, você está colocando mais empenho e rolar de novo. Caso você passe, foi legal, você colocou muito esforço nisso. Caso você não passe, tudo degringola demais. Isso é muito legal. Tem a questão do dado de uso, que vários equipamentos, armas, têm um dado de uso, geralmente é um D8. Toda vez que você usa aquilo, você rola o dado, se cair 1 ou 2, diminui o dado. De D8 ele passa a ser D6, até chegar a D4. Quando chegar no D4, você utilizou aquilo, caiu 1 ou 2, já era, aquilo está quebrado. Então é muito interessante essas questões aqui. Você tem 3 arquétipos, 3 estereótipos que você pode escolher, que é o guerreiro. O guerreiro você pode ser um bárbaro, pode ser um arqueiro, você pode ser
qualquer coisa nesse nível aí, meio Conan das ideias, né? Tem até a imagem aqui dele. Você pode ser um especialista. Um especialista é aquele que ele lida melhor com a agilidade, com a sagacidade. É aí que entra o ladino, por exemplo, né? E ele age nas sombras e tudo mais. E aqui ele é chamado de especialista, e não de ladino nem de ladrão. E você tem o conjurador que é o mago. E aí você começa já com 3 magias. As magias aqui elas funcionam muito diferentes do que a gente está acostumado. Lembrando que esse jogo aqui, gente, ele tem inspiração OSR, mas ele não é um jogo que usa o sistema D20 do D&D, tá bom? Por mais que os testes sejam com o D20 e tudo mais, olha os atributos, são outros totalmente diferentes. Aqui você tem físico, você tem agilidade, você tem intelecto, você tem vontade. Não são 6 atributos, né? Você tem a vocação também, ou seja, você pode decidir o que seu personagem fazia no passado, e aí toda vez que você fizer uma ação que tem a ver com a vocação dele, você joga com dado positivo. Aqui tem o conceito de dado positivo e negativo. Dado positivo é que você joga 2d20, você escolhe o melhor resultado, e dado negativo é quando você joga 2d20 e você pega o pior resultado. Tem uma coisa muito legal aqui que é a complicação. Você pode rolar uma complicação, tem uma tabela aqui, uma D66 de complicações, que é o seguinte, é legal. Toda vez que você quiser aumentar o seu dado de sorte, você pode dizer que você está ativando a sua complicação. O que acontece? O seu dado da sorte ele vai aumentar automaticamente, só que o mestre ele pode colocar em jogo naquele momento, ou um pouquinho mais para frente, aquela complicação. Então, por exemplo, aquela complicação sua tá aqui, é um culto caótico, né? Você decide aumentar o seu dado de sorte porque você precisa. Em algum momento, esse culto caótico ele vai aparecer na cena. Olha só que legal que é isso. Ele é muito bom para jogar solo, muito bom mesmo. Aqui você não tem classe de armadura, tá bom? E também você não tem lista de armas. As armas elas simplesmente se classificam entre leve, que elas causam 1d4 de dano, média 1d6, ou pesada, grande, aliás, desculpa, que causa 1d8. E as armaduras também, elas têm a classificação leve, média e pesada. E aí, a armadura leve, ela reduz em -1 o dano. A armadura média, ela confere um dado negativo no ataque. A armadura pesada, ela confere 2 dados negativos no ataque. Então você, por exemplo, jogaria 3 dados e escolheria o menor dentre eles. E os escudos fazem a mesma coisa, ele também dá dados negativos. Vamos ver aqui qual mais até chegar na... a questão da movimentação é bem legal. Aqui você não tem movimentação de, assim, medida em metros. Você tem distâncias, que você tem próxima, que é onde acontece o combate próximo, curta, longe e distante. Essas são as distâncias que você tem. O ataque é bem simples. Você faz um teste aí de físico ou um teste de agilidade, utilizando ali, né, contabilizando os dados negativos, os dados positivos, escudo e tudo mais, e aplicando o dano. Tem a questão do acerto crítico e falha crítica, e chegamos agora na parte que é mais interessante, que é as magias. Você começa com 3 magias, depois mais um para cada nível que você for subindo. E as magias elas têm uma coisa que é o nível de poder. Você decide o nível de poder da sua magia. E o nível de poder ele vai afetar a abrangência. Por exemplo, uma magia vai dizer o seguinte: afeta nível de poder alvos. Então, por exemplo, se você escolher 3, afeta 3 alvos. Se você escolher 4, afeta 4 alvos. Só que quanto maior o nível de poder, esse valor do nível de poder ele vai somar ao dado que você vai testar à vontade. Você faz um teste de vontade para lançar magia. Então, quanto maior você colocar o nível de poder, mais perigoso vai ser a sua
a sua rolagem. E aí, caso você não passe, você tem duas opções. Ou você escolhe, você pode escolher, né, não poder lançar aquela magia até o final do dia, ou escolher que o mestre use aquela magia de alguma forma errada naquela cena. E se você tiver uma falha crítica ainda, se você tirar um 20, aí você tem uma tabela de catástrofe mágica. Ou seja, algo muito ruim vai acontecer. E é isso. Depois ele tem lista de magias. Itens mágicos são raríssimos. Olha só tudo que a gente precisa dos oponentes. Esse é um jogo que ele cresceu muito. Ele tem também um gerador de ideias de aventuras. Depois o Diogo ele lançou um suplemento só voltado para a geração de aventuras, que foi muito, muito bacana. Enfim, é um jogo que eu sempre achei ele bom e ele cresceu muito agora. Eu joguei solo recentemente e foi muito bom. Eu acho que ele é redondíssimo, redondíssimo mesmo, né? Recomendo demais aí. Então é um jogo que não é tão antigo. E por que ele tá na história do RPG nacional e não numa resenha comum? Porque esse jogo aqui eu acho que foi um dos jogos que popularizou a cena old school aqui no Brasil, né? Querendo ou não, se tornou uma referência aqui. E por ter ido além do sistema D20, né? Que o sistema D20, sinceramente, ele já tá um pouco... né, na verdade, ele já está, não, né? Eu já estou um pouco cansado de tanto jogo D20. Aí aparece o Disco Essential, aí aparece Shadow Dark, daqui a pouco vai aparecer outro, vai aparecer outro, vai aparecer outro. E já tivemos o Swords and Wizards, e aí fica tudo variações sobre o mesmo tema, né? Tem uma música do Engenheiros do Havaí que chama isso. Eu sei que antigamente na música clássica era comum você fazer variações sobre determinado tema, só que para mim o sistema D20 ele está cansando um pouquinho. E aqui você tem refrescos. Você tem refrescos muito bem-vindos aí dentro dessa estrutura da cena OSR. Bom, galera, é isso aí. Recomendo demais. Quem puder adquirir, não vai se arrepender. Um abraço, a gente se vê.